Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Direito Cast. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, já sabe, né? Deixa aquele like e compartilha esse vídeo, porque o assunto é daqueles que podem literalmente virar o jogo em qualquer processo. Olha, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. No mundo do direito, será que basta ter um direito para ganhar uma causa? A resposta, gente, na vida real é um sonoro não. Ter o direito, claro, é o primeiro passo, mas sem conseguir provar esse direito em juízo, ele pode acabar não valendo nada. E é exatamente aí que a gente entra no coração do processo, a teoria geral da prova. Tá, mas o que é exatamente a prova judicial? Pensem nela de verdade como o motor, o coração que bombeia a vida para o processo. É o conjunto de todos os instrumentos que a gente usa para quê? Para formar a convicção do juiz, para mostrar para ele que os fatos que a gente está alegando realmente aconteceram. É a prova que pega um direito que está lá abstrato, só no papel, e o transforma numa realidade concreta que pode ser executada. Sem prova, a justiça simplesmente não acontece. O nosso roteiro de hoje está bem direto e prático. Primeiro, vamos entender o ponto crucial, o ônus da prova. Quem precisa provar o quê? Depois a gente vai abrir nossa caixa de ferramentas e conhecer as provas em espécie. E para fechar com chave de ouro alguns pontos finais importantíssimos, aquelas nuances da prática que, sério, fazem toda a diferença. Bora lá? Beleza, começando então com a nossa primeira parte. Vamos falar sobre o famoso e às vezes temido ônus da prova. Pensa comigo, se o processo fosse um jogo de tabuleiro, essa seria a regra de ouro que diz quem move, qual peça e quando. Ela basicamente distribui as tarefas e fala, autor, a sua responsabilidade é essa, e réu, agora é com você, se defenda. Entender essa divisão, gente, é o primeiro passo para montar uma estratégia processual vencedora. Então, a regra geral, que está lá no artigo 373 do Código de Processo Civil, é o que a gente chama de distribuição estática. E como é que isso funciona na prática? É bem simples, na verdade. O autor, quem entra com a ação, tem que provar os fatos que dão origem ao direito dele. Imagina uma ação de cobrança. O autor tem que provar que o contrato existe, que a dívida é real. Do outro lado, o réu, para se defender, precisa provar um fato que impeça, modifique ou acabe com aquele direito. Por exemplo, ele pode apresentar o comprovante de que já pagou a dívida. Simples assim. Um alega e prova, o outro se defende e prova. Mas, e aqui a coisa fica muito interessante, essa regra não é de pedra. O nosso Código de Processo Civil modernizou isso e trouxe a chamada distribuição dinâmica, que é essa que a gente vê aqui na direita. Pensa num caso de erro médico ou num processo contra um banco gigante. Para o paciente ou para o consumidor, provar uma falha técnica super específica pode ser uma missão quase impossível, certo? Já para o hospital ou para o banco, que tem todos os registros, é muito mais fácil mostrar que eles seguiram os protocolos direitinho. Então, para equilibrar o jogo e garantir a justiça, o juiz pode, de forma bem fundamentada, inverter essa lógica e dizer: olha, nesse caso, empresa, a responsabilidade de provar que agiu corretamente é sua. É a busca pela igualdade real no processo. Ok, a gente já entendeu quem tem que provar. Agora, a pergunta é como se prova. Bem-vindos à nossa segunda parte, a nossa caixa de ferramentas do processo. É aqui que a gente vai conhecer os diferentes tipos de prova, as provas em espécie. E cada uma delas tem uma função, serve para uma situação bem específica. E olha, o nosso código oferece um verdadeiro arsenal de provas, viu? A gente tem as provas que vêm das próprias partes envolvidas, como a confissão e o depoimento pessoal. Temos aquelas que vêm de fora, como documentos e testemunhas. Para questões mais técnicas que exigem um conhecimento específico, a gente chama um especialista para fazer a prova pericial. E, em último caso, o próprio juiz pode ir até o local dos fatos, com a inspeção judicial. Cada uma dessas é uma peça nesse quebra-cabeça gigante que a gente monta para buscar a verdade. Essa que é uma dúvida super comum na prática. Qual é a diferença real entre depoimento pessoal e interrogatório do juiz? Eles parecem a mesma coisa, mas não são. O depoimento pessoal, como a gente vê na tabela, é uma arma da parte contrária. O objetivo é, claro, arrancar uma confissão. E o risco para quem depõe é alto, viu? Se a pessoa falta ou resolve ficar em silêncio, o juiz pode entender isso como uma confissão. Já o interrogatório é uma ferramenta exclusiva do juiz. Ele pode chamar as partes a qualquer momento, não para forçar uma confissão, mas para tirar dúvidas, esclarecer pontos que não ficaram claros e, assim, formar o convencimento dele. Agora, uma pergunta que todo advogado, estagiário e estudante já se fez na vida. Eita, perdi o prazo da petição inicial ou da contestação. E agora? Aquele documento essencial que eu achei na gaveta, posso juntar no processo depois? A resposta curta é: depende. Vamos entender isso? A regra geral é bem estrita. O autor tem que juntar os documentos dele junto com a petição inicial e o réu com a contestação. Parece que o jogo acabou aí, né? Mas calma.
Não exatamente. O nosso sistema é inteligente e admite exceções. Primeiro, você pode juntar documentos depois para provar fatos que aconteceram depois do início do processo. Segundo, para contrapor, para rebater um documento que a outra parte juntou. E o mais importante, a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, têm permitido a juntada tardia quando fica clara a boa-fé, desde que não seja uma malandragem para surpreender o adversário e, claro, que a outra parte tenha a chance de se manifestar. No final das contas, o objetivo é encontrar a verdade e não se prender a um formalismo cego. Gente, uma pausa rápida. Olha, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se está clareando as ideias, faz um favor pra gente. Compartilha com seus amigos, naquele grupo da faculdade ou do escritório. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a produzir mais conteúdo como este. Beleza, chegamos na nossa terceira e última parte. Agora o papo fica um pouco mais avançado. A gente vai falar de algumas estratégias, umas ferramentas mais sofisticadas que podem ser o verdadeiro pulo do gato num processo mais complexo. Vocês já ouviram falar em prova emprestada? A ideia é tão simples quanto genial, e o objetivo é economizar tempo e dinheiro. Imagina que uma perícia super complexa e cara já foi feita em um outro processo. Em vez de fazer tudo de novo, gastar mais dinheiro, mais tempo de todo mundo, a gente pode simplesmente pegar essa prova emprestada e levar para o nosso processo novo. É a eficiência na veia. Mas muito cuidado aqui. Não é só pegar e usar. Para a prova emprestada ser válida, existem alguns requisitos bem claros. E um deles, gente, é absolutamente inegociável: o princípio do contraditório. O que isso significa? A parte contra quem essa prova vai ser usada tem que ter tido a chance de se defender lá no processo original e tem que ter uma nova chance de falar sobre ela nesse processo atual. Sem esse duplo filtro, sem esse duplo contraditório, a prova simplesmente não vale nada. E que tal a ideia de produzir uma prova antes mesmo de existir um processo formal? Parece estranho, né? Mas essa é a lógica da produção antecipada da prova. Pensa assim, você precisa saber qual é a real extensão de um dano em um imóvel antes de decidir se vale a pena processar o vizinho. Você pode pedir ao juiz para nomear um perito e fazer essa análise antes de tudo. Com o laudo na mão, você pode ver que um acordo é o melhor caminho. Ou, pelo contrário, que você tem uma causa super forte. É uma ferramenta de pura estratégia para avaliar riscos e muitas vezes evitar uma briga judicial longa e desgastante. Depois de tudo isso, acho que fica bem claro, né? A prova não é um detalhe técnico, não é mera formalidade processual. Ela é o motor do processo. É um mecanismo que dá vida ao direito, que tira ele do mundo das ideias, do papel, e o transforma em uma decisão judicial que pode, de fato, resolver um conflito e, no fim do dia, fazer justiça. E para a gente fechar, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Um direito, por mais claro, por mais legítimo que ele seja, ele consegue sobreviver à jornada de um processo judicial sem a companhia da prova certa, produzida na hora certa e do jeito certo? Fica aí o pensamento. Pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui. E se você é daqueles que gosta de otimizar o tempo, ouvindo conteúdo enquanto estuda ou está no trânsito, não se esquece de seguir o Direito Cast também lá no Spotify. E claro, se este Direito Cast te ajudou de alguma forma, o seu like é fundamental pra gente. Deixar o joinha faz o YouTube entender que esse conteúdo é bom e mostrar para mais pessoas que também podem se interessar. E para não perder nada do que vem por aí, siga a gente aqui no YouTube e também lá no TikTok para umas dicas mais rápidas e diretas. Um grande abraço e até o próximo Direito Cast.